Olá, hoje nós vamos dando continuidade, né, à nossa disciplina de Psicologia da Educação. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre as teorias da aprendizagem e as implicações disso para na educação. É isso? Então vamos lá. Então, assim, como a gente já viu nas nossas aulas anteriores, a psicologia, ela da aprendizagem, ela busca explicar como que o ser humano aprende, como que desenvolve, como a produção de conhecimento, né? Como a gente já viu nas nossas aulas anteriores, no século XX, né, se consolidaram as diferentes teorias com esse intuito de explicar como que ocorre a aprendizagem, e cada abordagem, como nós já vimos anteriormente, ela enfatiza aspectos distintos desse aprender. Hoje a gente vai falar mais especificamente sobre a teoria de Skinner e de David Ausubel. E vamos dar uma pincelada também em Piaget e Vygotsky, porque a gente já falou desses últimos dois teóricos anteriormente, então hoje a gente vai especificar mais sobre o behaviorismo de Skinner e a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel. Então, olha só, o que que Skinner fala? Skinner fala, ele acredita na aprendizagem como uma mudança de comportamento. E um dos conceitos principais da teoria dele é do condicionamento operante. O que que seria o condicionamento operante? Tem aqui nesse lado direito da tela, tenho a imagem, né, de um cachorrinho com o sino. Esse é um condicionamento clássico. Como que é o condicionamento clássico? Pavlov, que foi um biólogo, ele estudou o que? Ele percebeu o que? O que, que ele fez? Ele pareou. Todas as vezes que dava a comida para um cachorro, ele balançava o sino. E repetiu esse comportamento por algumas vezes. Então, que quando o cão via a comida, ele salivava. E pareado à presença da comida, vinha o som do sino. Então, o que, que ele viu? Repetiu isso várias vezes e depois ele só, ao acionar o sino, mesmo na ausência do alimento, o cachorro salivava. Ou seja, ele conseguiu perceber que o comportamento instintivo de salivação diante do alimento, ele estava presente mesmo na ausência do alimento, apenas com o pareamento do sino que ele já tinha condicionado antes. Esse é o condicionamento clássico. O que é o condicionamento operante de Skinner? Pelo próprio nome, o indivíduo, o ser, no caso, ele precisa atuar sobre o ambiente. A gente viu que no condicionamento clássico foi mais uma coisa instintiva e reflexa. No condicionamento operante, não. Tem até o que a gente chama da caixa de Skinner, onde tem umas barrinhas e luzes, onde o ratinho, ele percebeu que ao apertar a barrinha, o alimento era liberado. Então, mas para isso, ele percebeu esse pareamento. Há um pareamento também. Aciona a barrinha, o alimento é liberado. Só que para isso ele precisa operar, por isso condicionamento operante, ele precisa atuar sobre o meio, certo? Então, essa é uma diferença do condicionamento operante e do condicionamento clássico. Então, um dos conceitos principais, outros conceitos principais também da teoria do Skinner é o do reforço, né? Seja reforço positivo ou negativo. No reforço, o objetivo do reforço é aumentar a ocorrência do comportamento. No reforço positivo, eu adiciono um estímulo, e no reforço negativo, eu retiro ou evito o estímulo. Um exemplo prático, né, em sala de aula, de um reforço positivo. Eu poderia falar para os meus alunos o seguinte: olha, quem terminar a tarefa estará liberado para o recreio. Então, qual é o reforço? Ser liberado para o recreio mais cedo. Então, eu adicionei uma coisa prazerosa, uma coisa que eles gostam, né? Todo aluno adora recreio. E o que que eu. Então, assim, qual é o comportamento esperado?
é que eles terminem a tarefa rápido. Então, aumento dessa ocorrência desse comportamento é o que eu espero. Um exemplo de reforço negativo. Eu digo para os alunos, né? Olha, quem terminar a tarefa de classe e tiver tudo certinho, não vai precisar fazer a tarefa de casa. Então, quem é que gosta de fazer a tarefa de casa? Poucos alunos gostam de fazer a tarefa de casa. Então, eu posso retirar a tarefa de casa, caso eles façam a tarefa de classe rápido, né? Faça todo mundo e faça tudo certinho. Então, qual é o comportamento que eu espero que aumente? Que termine a tarefa de classe. E eu tiro o quê? Eu tiro uma coisa que eles não gostam muito, que eu poderia tirar. Lógico, não vou poder tirar isso todas as vezes, mas eu posso fazer isso eventualmente. Então, no reforço positivo, no reforço, há aumento dessa ocorrência do comportamento. E a punição? A punição é quando há uma diminuição da ocorrência desse comportamento. Então, assim, um exemplo disso. Na punição positiva, porque tem a punição positiva e a negativa. Na punição positiva, eu adiciono um estímulo aversivo, que no caso aqui eu poderia colocar, olha, quem não fizer a tarefa de casa, quem não fizer a tarefa de classe, vai receber a ocorrência. Então, o que eu estou adicionando? Um estímulo aversivo à ocorrência, tá? Para quem não fizer a tarefa de casa. Então, a tendência é o quê? De eu diminuir quem não vai fazer a tarefa de casa. Então, há uma diminuição desse comportamento. A tendência o que se espera é isso. E na punição negativa, eu retiro um estímulo aversivo. Então, quem atrapalhar a aula não irá para o recreio. Então, assim, agora aqui, qual é o comportamento que eu quero que diminua de atrapalhar a aula? O que eu vou tirar? Um estímulo que eles gostam, que é o recreio. Aqui vale uma ressalva. Por quê? Essa questão de retirar o recreio é muito delicada, porque, de acordo até com o ECA, né, a criança ela tem direito ao lazer. Criança e adolescente tem direito ao lazer. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode retirar o recreio todo? Não, a gente não pode retirar o recreio todo, eu posso tirar uma parte do recreio, tá? Porque se eu retirar o recreio todo, eu posso sofrer algumas complicações dependendo da forma como eu faça isso. Coloquei esse exemplo até para dar esse alerta para quem já estiver trabalhando na educação, que essa questão de retirar o recreio, ele não é interessante. Até porque o que Skinner fala? Skinner, ele é totalmente contra a punição, tá? Ele valoriza o reforço, seja ele positivo ou negativo, mas a punição não. O que Skinner fala? Ele diz que a punição ela não garante a extinção. O que é a extinção? É que realmente o comportamento acabe. Ele diz o seguinte, que a punição ela pode fazer com que o indivíduo ele desenvolva maneiras comportamentais de evitar ou fugir à punição, mas ele não vai entender exatamente assim, ele não vai internalizar ou ele não vai desenvolver comportamentos que realmente seja de mudança de comportamento. Então, o Skinner ele é totalmente contra a punição nesse processo de aprendizagem. E quais são as contribuições, né, da teoria de Skinner para a educação? A, a partir da teoria dele foi vista, né, a criação de tecnologias de ensino baseada em programas e em métodos, tudo bem, muito bem estruturado, muito bem organizado. A defesa da importância do reforço positivo, como eu já mencionei. A defesa da inadequação de métodos punitivos, né? A gente sabe que antigamente tinha a bonita palmatória, então métodos punitivos realmente foram totalmente, principalmente punição física, foi realmente abolido do ambiente educacional. Ele propôs um ensino gradualmente organizado com base em contingências e reforços. Mas uma das limitações dessa teoria é porque ela é muito mecânica, né? E há pouca ênfase nos processos internos do indivíduo. Bom, agora a gente vai para a aprendizagem significativa de David Ausubel.
Então, o que que ele fala? Dessa aprendizagem significativa, um conceito base, chave da teoria dele é o conhecimento prévio, que ele acredita que o indivíduo, o sujeito, ele tem alguma informação. Então, essas novas informações, elas precisam se ancorar a esses conceitos já existentes do indivíduo. E ele fala muito da um diferencial dessa aprendizagem significativa para uma aprendizagem mecânica. Na aprendizagem mecânica, os conteúdos eles são apresentados ao aprendiz e eles são adquiridos habitualmente. Já na significativa, os conteúdos são aprendidos pelo aprendiz e incorporados ao seu cognitivo. Ele não tem um conhecimento prévio, então se ele tem um conhecimento prévio, esse conteúdo novo, ele vai ser absorvido e incorporado ao que já existe. Então, na aprendizagem mecânica, Oswald, ele fala que auxilia mais nas situações do dia a dia, de que você não precisa pensar muito sobre, nas coisas mais automáticas, né? Já a aprendizagem significativa, ele vai auxiliar justamente nesses processos mais complexos, ele auxilia nas atividades escolares. Na aprendizagem mecânica, os conteúdos, eles são novos. Na aprendizagem significativa, o processo em que as novas informações ou os novos conhecimentos, eles interagem com um aspecto relevante já existente da estrutura cognitiva inicial do indivíduo, tá? Por que os conteúdos são novos na aprendizagem mecânica? Porque para ele não tem essa questão do conhecimento prévio, né? Então vamos lá. Existem a aprendizagem por repetição, a aprendizagem por descoberta, a aprendizagem automática e a aprendizagem significativa. O ápice de tudo isso seria o quê? É, um exemplo disso é a pesquisa clínica, onde o indivíduo ele observa, ele cria situações, ele cria hipóteses, ele testa e ele comprova a sua teoria. Então, o que David Oswald fala? Ele fala que a aprendizagem por repetição, ela pode ser também uma aprendizagem significativa. Por exemplo, os métodos de aula expositiva, eles podem gerar uma aprendizagem significativa, sim. Por quê? Porque a aprendizagem por repetição, ela pode levar a uma aprendizagem significativa. O que não é interessante? Que seja só por recepção, tá? A aprendizagem automática, ela pode também levar a uma aprendizagem por descoberta, uma aprendizagem mais autônoma. Um exemplo disso são soluções de quebra-cabeça, tentativa e erro, e tudo. Então, assim, nesse diagrama aqui, dá para a gente ver alguns exemplos dos tipos de aprendizagem e que elas sempre são um contínuo. Então, a gente não pode dizer que uma só ela é importante ou a outra só é importante. A gente percebe que sempre na linha do meio, sempre há atividades que estão levando ao que ele considera de mais significativo na aprendizagem, tá? Que é uma aprendizagem por descoberta autônoma com uma aprendizagem significativa. Bom, nos tipos de aprendizagem significativa, David Oswald ele fala da atividade representacional, da aprendizagem representacional, conceitual e proposital. O que seria a representacional? É a relação do objeto ao símbolo que eu represento. Por exemplo, eu coloquei aqui a imagem para vocês de um ventilador. Então, essa imagem esse objeto ele já está ligado a esse símbolo, então eu sei que todas as vezes que eu ver esse objeto, eu vou saber que isso é um ventilador. No nível um pouco mais complexo e ainda intermediário, podemos dizer assim, é a aprendizagem conceitual, ou seja, eu sei que esse objeto preto aqui não é um ventilador, é uma caneta. Então, eu identifico que isso não é um ventilador e eu consigo categorizar. Perceber que existe ventilador de teto, ventilador de pé e ventiladores de outros formatos. Entende? Então, na aprendizagem conceitual, eu identifico e categorizo. E um exemplo, e ele fala também da aprendizagem proposital, que pelo próprio nome já fala que tem
uma ação mais do indivíduo. O que acontece? Na aprendizagem proposital, até achei interessante esse exemplo, que um homem ele consertou um ventilador quebrado utilizando a base de um liquidificador e isso viralizou. Então, aqui, nessa aprendizagem, você vê que ele utiliza dois conceitos. Ele utiliza dois tipos. Ele sabe como funciona o ventilador, ele sabe como funciona a base do liquidificador, ele juntou essas duas informações e criou algo novo. Então, ela é proposital. Então, digamos que a gente poderia dizer que ela é uma aprendizagem realmente totalmente consciente, com um propósito a ser alcançado. Bom, na aprendizagem significativa de David Osborne, ele fala de estratégias que facilitam essa aprendizagem. Uma delas são os organizadores prévios. O que é isso? São materiais introdutórios que você pode. Vamos lá, eu vou falar sobre um assunto, eu sei que a base desse assunto são alguns conceitos, então eu posso introduzir esses organizadores prévios para que já vá fazendo com que o aluno, ao ler ou ao comparar com outras situações, vá incorporando isso ao cognitivo que ele já possui sobre algo. E os mapas conceituais, que são diagramas hierárquicos. Aqui eu coloquei mais ou menos um exemplo de um mapa conceitual, onde tem uma ideia principal e a partir dessa ideia você vai puxando ideias secundárias. O mapa conceitual, ele é muito bom para quem tem uma memória mais fotográfica, né, uma memória visual. Por quê? Porque a gente sabe hoje que a aprendizagem ela é multissensorial. Então, quanto mais órgãos do sentido você puder utilizar, mais vai facilitar o processo de aprendizagem. Então, o mapa conceitual, ele é muito bom para quem tem realmente muita facilidade com memória visual. E enquanto eu estava preparando aqui a aula para vocês, me lembrei de um educador, né, um pedagogo, que realmente foi muito um diferencial até brasileiro, que foi Paulo Freire, que eles são contemporâneos. Paulo Freire é contemporâneo de David Osborne, e eles têm algumas diferenças nas teorias dele, mas apesar das diferenças até que eu grifei aqui embaixo para vocês, ambos valorizam aquilo que o estudante já traz para o processo educativo e rejeitam uma educação baseada apenas na memorização mecânica, que é mais a nível de ilustração e de curiosidades para vocês. Bom, e eu vou falar aqui rápido um pouquinho da teoria de Piaget, porque a gente já falou sobre o construtivismo de Piaget nas nossas aulas anteriores, mas eu não falei especificamente de alguns conceitos da teoria. Hoje eu vou frisar mais em relação à teoria. E como vocês vão fazer os seminários, então vocês vão atrás um pouco da biografia, das obras, de como construiu a teoria, tanto do Piaget quanto do Vygotsky, que será em seguida. Então vamos lá. Piaget ele tem esses três conceitos básicos, que é assimilação, acomodação e equilibração. O que seria assimilação? Assimilação é quando ele identifica elementos para um esquema existente. O que seria o esquema? O esquema é um construto básico que o indivíduo tem sobre alguma coisa. Por exemplo, quando eu vejo essa maçã, quando eu falo uma fruta vermelha, geralmente a gente vê na ideia a maçã. Então, assim, o que é? Uma fruta vermelha nesse formato meio arredondado e tudo, maçã. Só que o que acontece? Eu já percebi que isso é uma maçã. Só que aí vem um processo onde eu sou apresentada a uma maçã verde. Isso já vai tirar um pouquinho do esquema da assimilação que eu já tenho do que é maçã. Então, quando é me apresentado um outro esquema, que é uma maçã verde, essa nova informação ela vai ter que se acomodar ao que já existe. Aqui é a maçã vermelha. E aí, no processo de equilibração, eu percebo que existem maçãs verdes e existem maçãs vermelhas. Né? Então, todo esse processo ele acontece um pós o outro e muito interligado ao outro, certo? E o Piaget, ele fala dessa teoria epistemológica do conhecimento, como foi construído esse conhecimento, e ele fala do desenvolvimento da inteligência. Bom, aqui eu já falei em aulas anteriores sobre os estágios de desenvolvimento e aqui só frisando mais um pouquinho. No estágio sensório-motor, que são as fases do desenvolvimento da inteligência de Piaget,
que é mais ou menos entre 0 a 2 anos de idade, os comportamentos eles são mais instintivos, eles são mais reflexivos, então é mais uma ação do indivíduo sobre o meio. No estágio pré-operatório, que varia mais ou menos de 2 a 7 anos de idade, é uma ação mais interiorizada, onde a aquisição da linguagem, o indivíduo ele começa a apresentar a linguagem e a gente fala que também nessa fase é a fase do pensamento egocêntrico. Por quê? Porque nessa fase o indivíduo ele tem uma dificuldade de se colocar no lugar do outro. E o pensamento ele é muito irreversível, não tem essa coisa da reversibilidade do pensamento. O exemplo clássico de quando você coloca, até falei anteriormente em outra aula, quando você coloca uma água de um copo largo e baixo num copo comprido e fino. Então, a criança, mesmo sendo a mesma quantidade, a criança vai achar que tem mais água no copo fino e comprido, porque é o que ela vê é que é o real. Já no estágio das operações concretas, que varia de mais ou menos de 7 a 12 anos de idade, essa ação ela já é reversível, eu já consigo perceber que é a mesma quantidade de água nesses dois copos. Então, o indivíduo ele começa a ter um pensamento mais organizado, ele classifica, ele categoriza, ele faz seriações. E o último estágio, que é o estágio das operações formais ou operações proposicionais, é o metaconhecimento. Então, realmente há uma representação mais de uma abstração total. Tanto é que os conceitos mais subjetivos da matemática, por exemplo, é mais ou menos a partir dessa faixa etária. E o indivíduo ele começa a ter uma consciência sobre o próprio pensamento. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria de Vygotsky, tá? Então, Vygotsky, ele acredita que as funções psicológicas, apesar de terem um suporte biológico, eles fundamentam-se nas relações sociais estabelecidas entre indivíduo e o mundo, sendo a cultura, tanto é que é a teoria sociohistórica, sendo a cultura, portanto, parte essencial no processo de constituição da natureza humana. Então, o Vygotsky, ele fala de que o desenvolvimento ele é do interpsicológico para o intrapsicológico. Não dá para ver direitinho aqui que ficou ruim aqui, mas é do interpsicológico para o intra. Então, é da interação com o meio para a interação comigo mesma. Ou seja, a aprendizagem ela é que forma e direciona o desenvolvimento. Então, a gente tem que pensar que de Vygotsky é do inter para o intra psicológico. Vygotsky ele fala também das zonas de desenvolvimento. O que seriam essas zonas de desenvolvimento? Aqui tem esse gráfico, essa representação. Esse ZDR, que é a zona de desenvolvimento real, é o que o aluno pode fazer sozinho, é o que ele consegue fazer sozinho, sem auxílio nenhum de um adulto, de um mediador. Já a zona de desenvolvimento proximal, que é a ZDP, é o que o aluno consegue fazer com a mediação de um adulto. Ou seja, o papel principal do professor é justamente nessa zona de desenvolvimento proximal. Por quê? O que ele já sabe fazer sozinho, ele já tem autonomia, ele não precisa da minha ajuda. Mas entre o que ele consegue fazer e o que ele não consegue fazer, existe uma margem, existe um espaço que, dependendo da minha mediação, dependendo dos estímulos que eu disponibilize, o que ele não consegue fazer passa a conseguir fazer. Lógico que a gente vai indo aos poucos, a gente não vai colocando situações de muito complexas, né? Então, a zona de desenvolvimento proximal é onde realmente o professor tem a condição e a capacidade, e é onde ele pode conseguir, digamos assim, desenvolvimentos muito significativos para os alunos. Então, assim, nós ficamos por aqui dei uma pincelada geral em relação às teorias da aprendizagem. Vocês vão pesquisar um pouco mais para, para o desenvolvimento dos seminários e
ficamos por aqui.